Terçou. Terçol. Terçol. Ter e sol. Terçol é de terça com sol. Legal, gostei. Ai, tá um dia bonito, né, gente? Graças Ainda bem, ao né? bom Deus, né? Tá tudo bem, Luquinha? Graças a Deus, só é você, certinho? Graças a Deus Na também. paz, né? Começando a semana pertinho do pessoal de casa, não tem Boa nada melhor. tarde. Né? Boa tarde, Respira né? fundo e vamos. Pois é, porque o assunto hoje é um pouco delicado. Você não precisa se identificar, aliás, se você quiser participar, tá? Mas bora alimentar antes a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Aprenda a não responder, aprenda a não revidar as provocações. Deixa que Deus e a vida façam isso por você. Coloca seu foco onde? No que realmente vale a pena viver. O resto, deixa pra lá. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o MEC divulga hoje primeira chamada do ProUni e vacina chinesa contra coronavírus começa a ser testada hoje. Vamos conversar e participar do programa? E olha que eu tô vendo aqui no Face vários prêmios pra você, viu? Tem 3 super kits, um com produtos da Tracta Polipet, Cooper Autovip, tem outros também cheio de produtos do Café Brasileiro e também um super kit Taruma. Para os 3 é o mesmo processo para concorrer, viu? Você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos, compartilhar e aí você já participa. Bora aprender bastante porque hoje é dia do seu direito. A gente já escutou falar assédio moral e assédio sexual. Agora as pesquisas assustam, viu, Luquinha? Pois é, só mostram aí que 97% das mulheres já sofreram assédio em transporte público e privado também aqui no Brasil. E outras 52% das pessoas já sofreram algum tipo de assédio no trabalho. Agora, como é que a gente se defende legalmente? Não vamos deixar a questão trabalhista de fora. Legalmente, a gente vai até Santos. Conversar com quem, Luquinha? O advogado Danilo Pereira. Boa tarde, Danilo. Obrigado pela presença aqui, doutor. Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Solange. Eu que agradeço o convite. Obrigada a você. Danilo, antes da gente entrar com as perguntas, tem uma enquete que a gente sempre faz no Instagram, né? Tem sim, é @FalandoNissoBand para você em casa participar e dar a sua opinião também para a gente saber o quanto você sabe do assunto de hoje. Então você acessa os nossos stories e responde. Você sabe a diferença de assédio sexual e assédio moral? Está bem dividido, viu só? 44% não sabe. E você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido algum tipo de assédio? Olha só, 73% diz que sim. Você pode fazer sua perguntinha também na caixa de perguntas pelo Instagram. Não precisa falar o nome, como a Sol já falou. Não precisa se identificar. Pelo WhatsApp também. Exatamente. Agora, vamos lá, começar pelo começo, né, como dizem. Danilo, o que é assédio? O que caracteriza um assédio? Na verdade, é o seguinte, o assédio ele é um instituto, o termo assédio ele é bem genérico. Você pode tanto ter o assédio no âmbito do trabalho, como você falou há pouco, você pode ter o assédio no âmbito privado e também o assédio que envolve o âmbito criminal. Na verdade, o assédio ele nada mais é do que uma sujeição, uma perseguição, né? A grande questão do assédio é que ele, de fato, ele atinge psicologicamente a pessoa fica encurralada, não tem marcas físicas. O assediador, por regra, ele não é agressivo, mas ele acaba atingindo a pessoa psicologicamente, ele cerca a pessoa. E aí, obviamente, isso causa uma série de, vamos dizer assim, de repercussão na vida da pessoa, psicologicamente, principalmente. E vamos ver como se defender disso, né, Luquinha? E olha, você pode fazer a pergunta que você quiser, porque aqui não tem pergunta certa nem errada, tá bom? A gente pergunta e o doutor responde. Doutor, o assédio sexual, obrigado pela querida que mandou aí, pode ser cometido pelo marido quando a mulher não quer relação sexual? Isso caracteriza um assédio sexual ou não? Essa pergunta é bem interessante. Na verdade, o termo que nós usamos no direito, assédio sexual, corresponde a um crime específico. Está lá no artigo 216A do Código Penal. E assédio sexual é usado exclusivamente para relação empregatícia, superioridade hierárquica. Então, numa relação de trabalho, cargo, função, em que alguém assedia sexualmente, persegue ou pretende alguma contrapartida sexual da pessoa. Então, se você está falando num aspecto de marido e mulher, nós não podemos ter o assédio sexual. Mas uma mulher ou um homem que não tem interesse ou não quer manter uma relação sexual, ainda que seja com o marido, ela não é obrigada. E se o marido, ou a mulher, ou o parceiro obrigam, está praticando o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Ok, então. Bom, e quando a pessoa se sente assediada? Que provas que ela tem que construir para poder se defender, Luquinha? E se você está no ônibus, percebe um caso de assédio ou você sofre o assédio, o que você pode fazer naquele momento? A gente já responde para você, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação.
O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal deflagraram hoje cedo a Operação Paralelo 23, a mais nova fase da Lava Jato, que tem como alvo o ex-governador José Serra. Os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. O STF, Supremo Tribunal Federal, já deu aí um pitaquinho nessa operação, né? Já deu sim, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. Sol, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que está afastado temporariamente e presencialmente das funções, já concedeu uma liminar para suspender a busca e apreensão que foi determinada pela primeira instância no gabinete do senador José Serra. Na decisão, Toffoli afirma que, inicialmente, a primeira vara eleitoral de São Paulo pode conduzir a apreensão de documentos que são relacionados ao desempenho da atividade parlamentar ao senador e ao senador da República, que não guardam identidade com objeto desta investigação. A Operação Paralelo 23 cumpre 4 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu, no interior do estado. Um dos alvos da operação, como você bem disse, Solange, é o senador José Serra. A Polícia Federal ainda investiga a existência de caixa 2 na campanha de Serra ao Senado no ano de 2014. Existem indícios, a Polícia Federal está atrás ainda de algumas informações de que ele teria recebido cerca de 5 milhões de reais em doações eleitorais não contabilizadas. Os agentes descobriram ainda, no âmbito desta investigação, Solange, a existência de outros pagamentos feitos por empresas do ramo de nutrição, construção civil e também agora do ramo de imobiliária, Solange. Pois é, vamos acompanhar de perto e os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, eleitoral, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. As penas previstas vão de 3 a 10 anos de prisão, que eu duvido muito, uma opinião muito particular. Bom, num depoimento ao Ministério Público Federal, o senador Flávio Bolsonaro, Israel, ele negou ter recebido informações antecipadas sobre a operação que investiga o esquema da rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro. Atualiza essa situação para a gente, por favor. Ontem o repórter Marcos Sadoc do Rio de Janeiro já trouxe as informações com exclusividade a respeito desse imbróglio na capital fluminense e hoje Paulo Marinho já tinha, como antes Paulo Marinho já tinha denunciado o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que investigava movimentações financeiras atípicas realizadas por seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Hoje, Paulo Marinho já dá novas tratativas a respeito do assunto. Quem tem mais informações direto de São Paulo é Lana Canepa. O senador confirmou que esteve na casa do então aliado Paulo Marinho em dezembro de 2018, mas negou que eles tenham tratado sobre a operação da Polícia Federal. O depoimento contradiz o do empresário, que denunciou o vazamento da ação policial. No fim de semana, um desembargador do Rio suspendeu a investigação contra o advogado de Flávio Bolsonaro, que se recusou a depor no mesmo inquérito. A justificativa é que a lei assegura a inviolabilidade do sigilo profissional dos advogados. E depois de muita polêmica, a votação do novo Fundeb, o fundo que financia a educação básica no país, deve acontecer hoje, viu, na Câmara, Luquinha? Pois é, a gente já conversa então sobre isso também com você. Só tô com o movimento das estradas aqui, a gente pode já falar também com o Israel sobre o movimento na Dutra. Tudo tranquilo? Tranquilo sim, Lucas. O motorista faz uma boa viagem sentido São Paulo ou sentido Rio de Janeiro. O motorista não encontra nenhum ponto complicado na rodovia mais movimentada do país. Falando sobre a Tamoios, o motorista também faz uma boa viagem sentido litoral norte paulista ou para quem sobe a serra em direção a São José dos Campos. O detalhe são as obras que acontecem no quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 70. Lucas, apenas uma última informação. Acabou de sair a confirmação que o doutor José Henrique Germann pediu demissão da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em entrevista coletiva agora há pouco, o governador João Dória confirmou o nome do novo secretário de Saúde. É José Carlos Gorenstein, que assume a titularidade da pasta na capital paulista. Lembrando, a vacina Coronavac, realizada pelo governo do estado e também o Instituto Sinovac Biotech, já está em produção e testagem na capital paulista, Lucas. Valeu, Israel. Bom, tempo seco, muito calor predomina em boa parte da região nessa terça-feira, sem previsão de chuva.
Bora falar então das máximas aqui para nossa região. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21 graus, tempo estável, céu bem aberto, sol entre poucas nuvens. Também em São José, máxima de 27. Bananal e Pindamonhangaba, máximas de 28 graus. Litoral Norte, tarde quente, Ubatuba e São Sebastião, máximas de 32 graus. A semana em Taubaté, para agora à tarde, máxima de 28. E não muda muito não, viu? 28, 29, vai nesse joguinho aí até sábado. Bom, o MEC divulga hoje a primeira chamada do ProUni e a gente já comenta com você no próximo bloco. E hoje também tem dicas de energia com a EDP no Minuto Energia. Olá, daqui a pouco vamos falar sobre os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica e como isso afeta o fornecimento de energia da sua região.